Hoje vamos falar sobre infarto. Doutor Gataz está mais uma vez com a gente. Oi, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Agora, as pessoas muitas vezes acham que todo problema que se tem no coração é um infarto, né? É verdade. Se confunde muito, né? Eu acho que isso vem um pouco no inglês a gente fala em heart attack, quer dizer, ataque cardíaco. Ataque cardíaco não tem uma tradução ao certo, então a pessoa morreu foi do quê? Do coração, ataque cardíaco. Aí, qual que é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, Kátia? O quê? Doença cardiovascular. Então, doença cardiovascular é acima de câncer e outras doenças? Primeira causa, de 0 a 100 anos, a gente tem a doença cardiovascular, que é o quê? É o derrame e o infarto. Então, depois disso vem o câncer. Então, a gente tem que saber fazer prevenção dessas doenças mais comuns. Infarto, derrame e câncer. O infarto tem a ver com o quê? Alguns fatores de risco que vale a pena a gente citar para prevenção. E o AVC, que no Brasil é mais prevalente, ocorre mais no Brasil o AVC, que é o derrame, do que no mundo, é por causa da pressão alta mal controlada. E isso a gente já falou várias vezes aqui, muita gente tem pressão alta e não sabe. Mas é a grande maioria, então, porque a pressão baixa dá aviso. A pressão baixa dá um sinal, dá uma soneira, tontura. E aí, às vezes, a pessoa até acha que a pressão está alta e quando vai ver, ela está baixa. Agora, a pressão alta pode estar 17/12 e a gente não sabe. Se você pegar na Organização Mundial da Saúde, os atestados de óbito, a hipertensão arterial, pressão alta, é a principal causa de morte no mundo. No mundo, em primeiro lugar. E aí, quando a gente vai falar de infarto, as pessoas falam assim, ele não tinha nada e infartou. Não existe isso. Não tinha doença cardíaca. Né? Era interessante a gente entender, primeiro, o que é o tal do infarto, né? Porque a gente fala infarto, mas esse infarto que nós vamos falar agora é o infarto do miocárdio. Existe infarto em qualquer lugar. Eu não sei se a gente conseguiu trazer um vídeo. Deixa eu ver. Tem um vídeo aí, da viagem dentro das artérias. Não conseguiu? Não tem problema. A gente outro dia mostrou a árvore arterial, por onde o sangue passa. Então, acho que conseguiu agora. Deixa eu ver. Vamos ver se é esse que eles conseguiram. Exatamente, esse daqui. Então aqui, esse vídeo vai mostrar pra gente uma viagem dentro das artérias. Então, ele vai... Aqui a gente está dentro das artérias, o vermelhinho aqui são as hemácias que transportam oxigênio e o amarelinho está demonstrando o colesterol. Lembra que a gente tem dois tipos de colesterol? O LDL que começa com L de ladrão é o colesterol ruim. Esse é o que mata a gente. Esse que você vai ver no vídeo, que ele entra dentro das artérias. E o HDL colesterol começa com H de honesto, é o que vai remover esse colesterol ruim da circulação. Então ele vai pela corrente sanguínea. A gente tem, o colesterol é importante pra gente, não pensa que é ruim. Mas se, por exemplo, a pessoa fuma, ela tem uma pressão alta mal controlada, ela vai fazer com que fique poroso a artéria, e aí olha o colesterol, vai penetrar dentro da artéria. E ele gruda. E aí, isso daí, se a gente puder dar uma pausa aqui, mostrar pra gente. Isso, olha só. Nós todos nascemos com as artérias, então deixa eu mostrar aqui. Assim, as artérias têm 3 camadas, tá? Aí, com o passar dos anos, quando a gente está nessa fase, vai acontecer uma placa, uma plaquinha. Então, não sei se eu consigo mostrar. Amarela lá. O amarelinho, exatamente. Então, é aquela fase que a gente está. Então, isso daqui, se eu tiver 50, 55, 60 anos, tudo bem. O que não pode acontecer? A gente ter um nível de obstrução como essa aos 55, aos 45. Então, a gente conversou um pouquinho antes, falou que houveram agora 2 mortes, e por acaso a mesma idade, homens aos 66, 67 anos de idade. Luciano do Vale. E o Zé Wilker. E o Luciano do Vale, mais uma vez, aí entra aquela velha história. Aí estava no avião. Então, acho que foi isso que deu o ataque cardíaco. Não, até porque hoje, não sei se você viu uma notícia, uma moça de 35 ou 36 anos faleceu. Mas ela estava com um nenê de 6 meses. Depois a gente pode até conversar sobre isso, que não é, provavelmente não é infarto. Ela ia para os Estados Unidos, acabou descendo na Costa Rica, teve que parar. Então, até tem um caso de uma paciente que estava amamentando e teve um quadro coronariano que foi tipo de um infarto, ela sobreviveu, graças a Deus. Mas tem a ver com a gravidez, os hormônios, uma doença bem diferente. Mas voltando aqui... quem tem 66 anos, por exemplo, como o Luciano do Vale... o que a gente estava falando era isso, porque você falou assim, nossa, mas foi cedo. Eu acho que é cedo, 66. É que nós somos, graças a Deus, mal acostumados de ver as pessoas com 75, 80 anos de idade extremamente ativos, sem infarto, sem nada. O ponto é precoce esse entupimento quando ocorre no homem antes dos 55. Depois dos 55, não. Já não é mais precoce.
Tanto que assim, aquela coisa, eu tenho uma genética ruim para ter infarto. O que é genética ruim? Minha mãe com 63, 62 fez angioplastia, fez ponte de safena, sofreu das coronárias antes dos 65, então minha genética é ruim. Depois não é. Eu já vinha vindo no táxi, aí eu conversando com o rapaz, o exemplo melhor que tem para isso é a caixa de gordura de casa. Se você vai lavando a louça, você vai lavando a louça, quem tem casa sabe que a gordura que sai pela pia vai se acumulando. Depois de 2 anos, você vai descobrir que estava tudo obstruído, porque vai vir água na pia. Vai subir e falou, porque fechou. Antes disso você não sabe. Você não sabe. Agora, de 2 em 2 anos você precisar limpar a caixa, tudo bem. Agora, se você está limpando a cada 3 meses, é porque você está consumindo muita gordura. Isso então, quer dizer que na artéria não é diferente. Na artéria, se ela entupiu cedo, é porque tem alguma coisa. Não existe aquela coisa, o camarada não tinha nada e entupiu. Isso, então, depois dos 55 anos, não vamos dizer que é normal acontecer, mas a idade, o envelhecimento faz... É que hoje em dia nós temos as prevenções de colesterol, de hipertensão, as pessoas fazem os check-ups, descobrem precocemente as doenças. E aí o que acontece? Você vai tendo cada vez mais tarde. Mas, por exemplo, o irmão do MC Gui, dizem, né, que o garoto de 17 anos morreu de um ataque cardíaco. Então, é aquela história que a gente começou a conversa. Todo mundo que morre... É de problema hoje cardíaco, mesmo nessa notícia da moça que morreu no avião, morreu por parada cardíaca. Todo mundo, no atestado de óbito, o ponto final da morte é a parada cardiorrespiratória. Sim, porque parou de funcionar. Mas aí devido a quê? Entendeu? Edema pulmonar, devido a quê? Miocardiopatia dilatada, então sempre tem devido a quê? A gente tem que ter um divisor de águas que é assim, abaixo dos 35 anos de idade, uma morte súbita está relacionada a má formação congênita. A pessoa pode não saber que ela tem essa má formação, mas se morreu jovem, tem. No meu consultório, eu tenho, eram 6 filhos, 2 normais e 4 portadores de uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica, que é a mesma doença que mata os jogadores de futebol que a gente viu nos últimos 6, 7 anos acontecer. A parede do coração você tem o ventrículo, vai lá. Ali, ó. Aqui, ó. Aqui? Pra lá. Aí. Tá bom, perdão. Não me atrapalhado, não, tá bom. Tá bom. Então, assim, a gente tem o coração, você tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E o que separa a parede chama septo. A gente tem uma espessura normalmente de 11 milímetros. A miocardiopatia hipertrófica, o indivíduo tem uma espessura muito maior. E aí, aqui no coração, do ventrículo esquerdo, você tem a válvula aórtica, essa branquinha que eu estou mostrando aqui. Essa branquinha não consegue ser encontrada quando a parede é 18, 20, 30. E a pessoa só vai saber disso na hora que tem a morte súbita. Não aparece no eletro, não tem sintoma. O único exame que detecta... Quer dizer, a pessoa não vai saber, quem vai saber é a família, porque ela vai morrer. Então, e nessa família que eu contava, 2 irmãos, um com 14 e um com 16, faleceram e não estavam fazendo esporte nem nada. E os outros 2 estavam correndo atrás do tratamento. E que exame que consegue detectar? O ecocardiograma. Só o eco. Só que quando que você vai fazer? Que nem na história do MC, era importante o próprio Gui fazer um ecocardiograma. Para ver se ele tem a mesma cardiopatia. É interessante ele fazer um Holter eletrocardiograma de 24 horas para ver se ele tem alguma arritmia familiar. Então, no indivíduo com menos de 35 anos de idade, não deu tempo de formar o entupimento do cano que a gente fala. Então, a gente tem, resumindo, até os 35 anos para fazer a prevenção. Provavelmente uma má formação, o ecocardiograma em quem tem histórico familiar. Tá? Porque, por exemplo, assim, toda a minha família viveu bastante, ninguém teve morte súbita antes dos 45 anos de idade. Então não precisa fazer ecocardiograma em todo mundo. Mas é só uma consulta médica normal. Se enquadra nesse grupo de risco, você tem que fazer um eco. Volta que tem muita coisa pra gente falar disso ainda. Voltando aqui ao Dr. Gataz, a gente estava mostrando quando vai se entupindo literalmente as artérias. Então, até que... Eu queria falar sobre 2 termos que a gente usa, Kátia. Um que é isquemia. O que é isquemia? Isquemia quer dizer falta de irrigação de sangue. Ponto. Eu tenho uma isquemia miocárdica, falta sangue ali. Então, se eu tenho uma artéria totalmente aberta, o sangue passa legal. Nada vai obstruir. Se eu tenho uma artéria com um entupimento pequeno, que é 30% a 40%, ou entupimento de 80%, vai faltar sangue naquele local. Se o local aqui é o cérebro, isquemia cerebral. É como acontece com uma mangueira. Perfeito. Quando você tem uma pressão de água muito maior do que a vazão consegue. Se você pega, eu sempre gosto de ver esse exemplo da seguinte maneira. Tem uma árvore no meio de um descampado e aquela terra. A água vai deixar a terra molhadinha.
Quando você fecha o suprimento de água, vai menos água, vai ressecar aquela terra ao redor. É isquemia. Tá? E aí, quando a gente tem uma obstrução completa, é o infarto. Mas aí aqui, ó, então, porque formou um coágulo. Esse é o ponto final. E isso pode acontecer no avião, isso pode acontecer depois de uma relação sexual, isso pode acontecer depois de um esforço físico, isso pode acontecer depois de um estresse muito intenso. E como que a gente sabe que a gente tem um coágulo? O coágulo não tem, você formou na hora, é agudo. É agudo? Esse que é o ponto final da história. O indivíduo, aí que está. Eu posso estar formando coágulo agora. Sim, um pode estar mas acontece que um coágulo numa artéria zero... Ele passa e pronto. Não forma. Não forma? É porque essa lesão, a tal da placa, é um estimulante para a formação do coágulo. Por isso que todo indivíduo que tem conhecimento de ter entupimento... Porque a gente tem um monte de paciente que tem entupimento. Eles tomam o tal do ácido acetilsalicílico ou equivalentes, que são antiagregantes plaquetários. Fazem a plaqueta, que é o coágulo, não grudar aqui. Agora, não adianta tomar o ácido acetilsalicílico e continuar comendo gordura, não fazer atividade física, fumando, bebendo. A gente estava no vídeo justamente nessa hora que a gente vê as placas de gordura se formando e aí a gente vai ver que tem substâncias que fazem abrir. Então, o cigarro, a hipertensão mal controlada, o diabetes mal controlado fazem entrar essas plaquinhas, essas gorduras e formar as tais placas. Elas se unem. Agora, ali, né? Olha que interessante, Kátia, se você continuar olhando dentro nesse vídeo, as artérias estão todas doentes, parecidas com essa aqui. É verdade, isso chama-se aterosclerose. Aterosclerose. Então, porque não é uma exclusividade da coronária, não é uma exclusividade da carótida, não é uma exclusividade do corpo todo. Então, a pessoa que tem esse problema, ela pode ter problema cardíaco, mas pode ter problema cerebral e tudo Olha mais. Que interessante, aqui a gente vê um entupimento grave. E às vezes esse entupimento grave está estável, tá? E isso daqui é onde a gente mostrou essa situação. Às vezes o paciente tem uma situação dessa, mas ele toma todos os remédios, ele está estável da sua doença de aterosclerose e não vai entupir agudamente. Mas sem ser com uma cirurgia, eu não consigo reverter isso? Não. A gente consegue diminuir 10% do entupimento, né? talvez, quando se faz um tratamento padrão. Para de fumar, controla o diabetes, diminui o colesterol bastante. A gente consegue diminuir um pouco a parte mole dessa placa. Agora, a gente continuando aqui, a gente vai ver que às vezes você pega um entupimento que não é tão grande, ó. A doença está difusa. Aí sofreu um estresse emocional, vai liberar uma química que vai fazer a formação aguda de um coágulo, mas já tinha uma placa ali. Mas da noite para o dia faz isso? Em minutos. Então a gente pode ser estressado de jeito nenhum? Então, mas é que você já tem que ter artéria doente. Na artéria lisa e limpa não acontece. Não, tudo bem, mas eu posso ter, vamos dizer, a artéria doente, mas eu nem sei direito, porque a grande maioria das pessoas vê o exame médico e fala, tá só um pouquinho mais alto que normal, mas isso não tem problema nenhum. A gente, então, até no site tem, depois eu tenho um link com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Lá, você no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, você vai fazer o cálculo do teu risco de infartar nos próximos 10 anos. Então, se você é um indivíduo que tem um risco maior que 10%, maior que 20% de infarto nos próximos 10 anos, você tem que ter viver no consultório médico. Você tem que a cada 6 meses estar passando lá, porque você está com muito risco de infartar. Então tem que ter um tratamento padrão. Agora, você tem 2% de chance, você tem uma vez por ano, é um pouquinho mais relaxado o cuidado. Agora, gente, lembrar que quando a gente fala em prevenção, a gente fala desde sempre. A gente vê, você sabe melhor do que eu, no consultório, crianças pequenas com colesterol alto, com problemas de gente que há uns anos atrás a gente diria que era de gente de idade, né? É que o colesterol é um problema antigo, mas de tratamento recente. Né? A gente está tratando o colesterol mais ou menos há 20 anos só. Né? De 94 para cá que a gente começou realmente a entender que baixar o colesterol era bom. Então, por mais que seja uma coisa assim antiga, a gente não tem conhecimento, a gente acha que tem a ver com alimentação e não tem. A alimentação diminui muito pouco, né? A alimentação, ela vai ajudar no HDL colesterol a aumentar, porque quem está com barrigão normalmente tem triglicérides alto, o HDL baixo,
e a glicose elevada. Espera que eu volto e a gente vai falar disso. Tá de bom. que forma que a gente tem que prevenir isso tudo e como a gente evitar problemas cardíacos. Deixa eu mandar um beijo para dona Antônia, que está assistindo a gente. Faz aniversário hoje, parabéns, muita paz, muita saúde. Diz que adora as nossas pautas médicas. Está certo mesmo, dona Antônia, tem que se cuidar, não é verdade? Concordo. Por falar em se cuidar, tem gente que acha que saúde bucal não é nada. Você sabe que tem problemas cardíacos que você adquire justamente por uma bactéria que estava na boca, sabia? A Não é à toa, é verdade, Kátia. Não é à toa que as pessoas acham ainda que é um velho clichê e não é, gente. Não. A saúde começa através da nossa boca. Por isso, a prevenção é tudo. Agora, caso você não tenha feito a prevenção, já está num estágio onde precisa de cuidados, aqui também é a melhor solução para você. A rede de clínicas da SP Implantes vai tratar de qualquer que seja o seu problema de ordem odontológica, gente. Do mais simples, desde uma profilaxia, né, uma limpeza dos seus dentes, até os casos mais complexos, que são o quê? Os implantes odontológicos. Vale a pena você saber que você sempre vai ser tratado com individualidade, priorizando o planejamento do seu tratamento do início ao fim e o melhor, viu? Com técnicas mais do que avançadas, porque já chegou o tempo, sim, de você sofrer aí com a falta de um ou mais dentes, ou então, gente, utilizar da mesma prótese móvel sem as devidas manutenções há mais de 15, 20 anos. Eu achei que isso não acontecia, mas conversando gente, com os acontece. profissionais, com os dentistas da SP, isso é um fato cotidiano, Kátia. Infelizmente, né? Infelizmente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa parte triste da sua vida e vamos colocar aí muita alegria, autoestima elevada, qualidade de vida para o resto da sua vida, através de técnicas tão avançadas como o nosso protocolo de Brennemar, que ele é famoso sim, porque através de alguns pinos de implantes você vai fixar a sua prótese. Fixando a sua prótese torna-se um tratamento definitivo, por isso chamamos carinhosamente de terceira dentição. E eu vou mais além, caso você esteja apto à carga imediata, imagine só você trocar 15, 20 anos da sua vida por apenas 3 dias. Oh, isso que mudança é possível? boa, hein? Claro que é, Kátia. Agora também, claro, temos o sorriso de Hollywood, onde em apenas 2 idas à SP você sai dessas condições, tira esse tipo de prótese com grampo e olha isso, gente, essa prótese semiflexível vai sobre os seus dentes, vale a pena ligar agora, semana curtinha, mas ainda dá tempo, né, Claro, Kátia? nunca é tarde para você começar a cuidar da sua saúde bucal, mas Eu quanto também antes melhor, né? acho. 21 É 25 3131 2125 Ou então acesse o site spimplantes.com.br. Cuide-se bem, viu? merecemos, Beijo, obrigada. né? Beijo. Bom, voltando aqui ao doutor Gataz, então a gente estava dizendo que a alimentação adequada, claro que é importante, mas não vai conseguir reverter sozinho um quadro tão severo assim, ou prevenir. Vamos colesterol enumerar, alto, né? Kátia, enumerar de verdade o que é que faz entupir. Porque aquela história, o camarada teve um entupimento. O que entupiu? Por que entupiu? Por quê? O que entupiu? Número 1 é a alteração de colesterol. Assim, é estatístico. Se você pegar, tem um estudo muito sério que os médicos respeitam, onde 30 mil pessoas infartadas chegavam no hospital e se fazia um checklist qual que era a razão comum. Quase que 50% colesterol alterado. E o colesterol alterado é o LDL alto e ou HDL baixo. Porque às vezes a pessoa só tem um HDL de 28 e é o suficiente para infartar. Segunda causa, de 0 a 100 anos, cigarro. 33%. Então, de 30 mil infartados, 10 mil eram exclusivamente por conta do cigarro. Terceira causa que a gente vem descobrir de 2007 para cá, barriga. Aquela tal medida Obesidade da abdominal. circunferência. Então, a gente descobriu que essa obesidade abdominal cria uns fatores que vão levar a entupimento precoce. Na verdade, parece que o corpo fabrica hormônios que prejudicam também a fabricação nessa gordura visceral de proteína C reativa, de ácidos graxos, de fatores que levam ao aumento da insulina. Então tem um monte de químicas que vão levar a várias doenças. Então tem que diminuir a circunferência Para você ver como a circunferência abdominal é importante, nesse estudo, ela ficou o dobro do risco de ser diabético. Então o indivíduo diabético tinha metade do risco de ter um infarto do que o outro que é gordinho, barrigudo? Porque essa situação vamos dizer, de 2007 para cá, ela acabou sendo muito mais vista. O aceitável, então, para mulheres é até 80 centímetros? É até 80 na nossa raça e até 94 para o homem. Até 94. Da circunferência abdominal. Passou de 94 a gente considera que de 80 a 88 é um aumento não desejável. Acima de 88 na mulher é um aumento muito perigoso. E acima de 102 no homem é um aumento de muito risco. E, por fim, dentro desses fatores, assim, então, número 1, colesterol, número 2, cigarro, número 3, obesidade, número 4, a hipertensão arterial e número 5,
o diabetes. Então, essas são as coisas que, se alguém infartou, você busca uma dessas. Agora, lembrar, gente, que quem vai dizer qual o seu problema de fato, qual o seu risco, é o cardiologista. Tem gente que leva os exames no ginecologista, obviamente, ele é um médico, ok. Só que ele vai ter que te encaminhar um cardiologista. Sabe por quê? Para fazer, primeiro, aferição direitinho, análise certinho dos resultados dos exames, qual o melhor procedimento para você começar desde já. E o cardiologista que é o melhor indicado a isso, né? O clínico também. O clínico geral, ele consegue fazer a prevenção do colesterol e tal. E quando a coisa é muito específica, ele vai encaminhar para o cardiologista. Mas a gente sabe que existem médicos e médicos. Em toda especialidade. Em toda especialidade. Então a gente tem que estar bem informado para a gente, se um médico não falou para você até um cardiologista, que você vá, que você busque. Informação hoje, gente, é para todos. E quando a gente faz essas pautas aqui, não é para você se tornar uma médica, porque isso vai ser impossível, não com essas informações apenas, mas para a gente chegar na frente do médico e a gente perguntar de verdade e poder depois dar continuidade ao tratamento indicado pelo médico. Porque muitas vezes a pessoa vem achando que ela tem uma genética péssima para ter infarto, porque todos os pais, os avós tiveram infarto aos 90 anos de idade, mas não 90, é né? Então, mas 80 ou 70 não é precoce. Então é isso que a gente tem que saber, que a gente tem que cuidar do colesterol, evitar o cigarro, cuidado com a barriguinha, controlar a hipertensão e, se tiver diabético, controlar. No seu site tem aquele teste para a gente fazer, isso, né? Quando É drgattas.com. www.drgattas.com. Aí tem lá, calcule seu risco cardíaco e você clica lá e vai fazer, põe a sua idade, sexo, se é fumante ou não, e vai ver quantos % de chance nos próximos 10 anos. Olha, Dr. Gattas, claro que volta mais vezes, mas cuide direitinho da sua saúde, não espere ter sintomas, porque muitas doenças não trazem sintomas e quando você vai descobrir, já pode, infelizmente, ser tarde demais, né? Obrigado, Kátia. Beijo nas crianças, viu? O Pedrão que tá com o braço. Beijo, Pedro. Tá com o braço quebrado. Tá com o braço quebrado. Oh, meu Deus. Até filho de médico se quebra, não tem jeito.